O desenvolvimento neuropsicomotor é um processo complexo e fascinante que molda as competências motoras, cognitivas e emocionais das crianças durante os primeiros anos de vida. Por isso, neste vídeo, vamos explorar as bases científicas por trás deste desenvolvimento, analisar as diferentes etapas, os fatores que influenciam o desenvolvimento e a importância de um ambiente estimulante. Vamos então compreender como o entendimento do desenvolvimento neuropsicomotor pode ter um impacto positivo na vida das crianças e famílias. Antes de mais, vamos entender o que é o desenvolvimento neuropsicomotor. O desenvolvimento neuropsicomotor resulta da interação complexa entre o sistema nervoso central, que é responsável pelo processamento de informações e controle motor, e as experiências vivenciadas pela criança. Durante os primeiros anos de vida, o cérebro passa por um período crucial de crescimento e desenvolvimento, estabelecendo redes neuronais fundamentais com base nas experiências e estímulos recebidos. A nível motor, abrange desde habilidades motoras básicas, como a capacidade de sustentar a cabeça e rolar, até a aquisição de competências mais complexas, como andar, correr e saltar, que se desenvolvem gradualmente de acordo com mudanças que ocorrem na estrutura cerebral, principalmente no córtex motor e cerebelo. Estas áreas cerebrais desempenham funções importantes no controle motor, permitindo a coordenação precisa dos movimentos e a adaptação a diferentes demandas do ambiente. No âmbito cognitivo, está relacionado com o processamento de informações, a percepção, a memória, a atenção e pensamento abstrato. Durante a infância ocorrem avanços significativos nas capacidades cognitivas que permitem às crianças compreender e interagir com o mundo à sua volta, aprender novos conceitos e resolver problemas complexos. Além disso, também é importante no plano emocional, ou seja, as emoções constituem pilares essenciais na regulação do comportamento, na formação de vínculos sociais e na adaptação a situações desafiadoras. Como tal, à medida que as crianças crescem, desenvolvem a capacidade de identificar, expressar e regular as suas emoções, o que contribui para o seu bem-estar emocional e social. A importância do desenvolvimento neuropsicomotor na infância não pode ser subestimada. Um desenvolvimento saudável nessa fase está diretamente relacionada com o desempenho académico, competências sociais, autoestima e qualidade de vida. Crianças que desenvolvem competências motoras e cognitivas adequadas têm uma maior probabilidade de se envolverem em atividades físicas, a explorar e aumentar o seu potencial intelectual, enfrentar desafios com confiança e estabelecer relacionamentos interpessoais saudáveis. Portanto, a compreensão do desenvolvimento neuropsicomotor é essencial para estimular o potencial máximo das crianças. Ao estimular adequadamente as competências motoras, cognitivas e emocionais, consegue-se oferecer mais oportunidades de crescimento e aprendizagem, preparando-as para um futuro mais promissor. Agora que entendemos a importância deste processo, vamos abordar as etapas e os fatores que influenciam o desenvolvimento na infância. Existem 4 etapas fundamentais para o desenvolvimento saudável da criança que influenciam o comportamento, aprendizagem e interação com o ambiente. A primeira etapa é a sensoriomotora dos 0 aos 2 anos de idade. Durante este estágio inicial, a criança passa por um processo exploratório do mundo à sua volta através dos sentidos e do movimento. Nesta fase, aprende a coordenar os movimentos, começando com reflexos simples que progridem para a realização de ações intencionais. Durante esta fase, ocorre o desenvolvimento do controle da cabeça, rolar, sentar, gatinhar e andar. A criança começa a manipular objetos e vai aperfeiçoando a coordenação motora fina. Estas conquistas são essenciais para a exploração do ambiente, o desenvolvimento da percepção e a construção das bases motoras. A segunda fase é a pré-operatória, que vai dos 2 aos 7 anos de idade. Nesta fase, a criança desenvolve habilidades cognitivas e linguísticas significativas. Começa a desenvolver o pensamento simbólico e recorre à comunicação para representar objetos e ideias. A imaginação é importante porque permite a criação de jogos de faz de conta. É aperfeiçoando a memória e a atenção que contribui para a aprendizagem e a resolução de problemas. A nível motor, aperfeiçoa as competências de coordenação motora fina, como por exemplo desenhar, recortar e calçar sapatos.
A terceira fase é a operacional concreta dos 7 aos 12 anos de idade. Nesta fase, a criança desenvolve habilidades cognitivas mais avançadas, já é capaz de pensar de forma mais lógica e sistémica e começa a compreender conceitos matemáticos e relações causais. Também é desenvolvida a capacidade de classificar, ordenar e resolver problemas concretos. As habilidades motoras finas continuam a ser aperfeiçoadas, o que permite à criança escrever com maior precisão e realizar atividades que exigem maior destreza manual. A quarta etapa é a das operações formais, que vai dos 12 aos 18 anos de idade. Nesta fase já consegue ter um pensamento mais abstrato e hipotético, consegue raciocinar de forma mais complexa, o que permite lidar com conceitos filosóficos, científicos e morais. Também começa a demonstrar a capacidade de considerar diversas perspectivas e resolver problemas abstratos. As competências motoras já se encontram bem desenvolvidas, permitindo a realização de movimentos precisos e coordenados. É importante ter em mente que estas etapas são generalizadas e que cada criança desenvolve ao seu próprio ritmo. Além disso, fatores ambientais, experiências e estímulos adequados influenciam o desenvolvimento. No entanto, conhecer estas etapas do desenvolvimento é essencial para pais, educadores e profissionais de saúde porque permite identificar eventuais atrasos ou dificuldades. O sistema nervoso desempenha um papel fundamental no desenvolvimento. É responsável por coordenar e controlar as atividades do corpo, permitindo a interação da criança com o ambiente e o desenvolvimento de competências motoras, cognitivas e emocionais. O sistema nervoso central, composto pelo cérebro e medula espinal, exerce um papel central neste processo. O cérebro é responsável pelo processamento de informações sensoriais, pelo controle dos movimentos voluntários, pelo pensamento, linguagem e memória. A medula espinal, por sua vez, atua como uma via de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo, transmitindo os sinais nervosos e coordenando os movimentos. Durante o desenvolvimento ocorrem mudanças significativas na estrutura e na conectividade do sistema nervoso, ou seja, desde o nascimento, as células nervosas, designadas neurónios, começam a desenvolver e a formar ligações entre si chamadas de sinapses, que são responsáveis pela transmissão de informações e pelo estabelecimento de circuitos neuronais no cérebro. À medida que a criança cresce e se desenvolve, as sinapses vão se tornando mais refinadas e consolidadas através do processo de plasticidade cerebral, no qual o cérebro tem a capacidade de reorganizar as suas ligações em resposta a estímulos e experiências, permitindo que o cérebro se adapte e aprenda novas habilidades ao longo do desenvolvimento. O sistema nervoso também é importante para a coordenação dos movimentos porque controla a contração e o relaxamento dos músculos, permitindo a realização de movimentos voluntários e promovendo habilidades motoras cada vez mais complexas. A relação entre o cérebro e o desenvolvimento motor é bidirecional. Por um lado, o cérebro controla e coordena os movimentos, permitindo a realização de uma ampla gama de ações. Por outro lado, a prática e o aperfeiçoamento das habilidades motoras influenciam o cérebro, promovendo mudanças estruturais e funcionais que melhoram a capacidade de execução desses movimentos. Além disso, o sistema nervoso está intimamente relacionado com as habilidades cognitivas e emocionais. Através das redes neuronais, o cérebro processa informações, forma memórias, desenvolve a capacidade de raciocínio, resolução de problemas e aprendizagem. Também intervém na regulação das emoções, permitindo que a criança reconheça, compreenda e responda às suas próprias emoções e às dos outros. Diversos fatores podem influenciar o desenvolvimento e um dos principais é a genética, através do qual recebemos informações que moldam a estrutura e o funcionamento do sistema nervoso. Variações genéticas específicas podem influenciar a maturação cerebral, a organização das vias neuronais e a expressão de genes relacionados com as competências motoras e cognitivas. E, como tal, podem contribuir para diferenças individuais que incluem a velocidade de aquisição das competências motoras e cognitivas. Além da genética, o meio ambiente físico, social e cultural intervém na modelagem do desenvolvimento. Estímulos ambientais adequados e enriquecedores, como brincadeiras, interações sociais, estímulos sensoriais e oportunidades de exploração, são importantes para o desenvolvimento das redes neuronais e na aquisição de competências motoras. Pelo contrário,
A falta de estímulos adequados ou a exposição a ambientes desfavorecidos podem afetar de forma negativa o desenvolvimento e levar a atrasos ou dificuldades na aquisição das competências motoras e cognitivas. Outro fator importante é a nutrição. Durante os períodos críticos de desenvolvimento, como a gestação e a primeira infância, a adequada ingestão de alimentos e nutrientes são essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudável do cérebro e sistema nervoso. Nutrientes como ácidos gordos, ômega 3, vitaminas do complexo B, ferro, zinco e outros minerais são fundamentais para a formação e funcionamento adequados das sinapses neuronais, bem como para a plasticidade neuronal. Deficiências nutricionais podem comprometer o desenvolvimento e contribuir para a ocorrência de atrasos no desenvolvimento e dificuldades motoras e cognitivas. Além disso, condições médicas e neurológicas podem contribuir para o atraso de desenvolvimento. Condições como paralisia cerebral, síndromes genéticas, transtornos do espectro autista, lesões cerebrais ou distúrbios sensoriais podem interferir com o desenvolvimento adequado das competências motoras, cognitivas e comportamentais. Estas condições devem ser identificadas precocemente para que intervenções terapêuticas adequadas e personalizadas possam ser implementadas o mais cedo possível. Agora vamos abordar um tópico de extrema relevância: a estimulação precoce, que se refere a um conjunto de intervenções e atividades que são realizadas durante os primeiros anos de vida de uma criança para promover o desenvolvimento global, incluindo as áreas motoras, cognitivas, sociais e emocionais. No caso de um bebê neurotípico, a estimulação consiste em proporcionar estímulos e um ambiente adequado para que possa desenvolver as suas habilidades naturais. No entanto, quando nos referimos a bebés com atrasos de desenvolvimento, a estimulação precoce é de extrema importância para melhorar o prognóstico. Nestes casos, é necessária uma abordagem mais direcionada, estruturada e acompanhada por equipas multidisciplinares. Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento porque o cérebro passa por um rápido crescimento e desenvolvimento, formando ligações sinápticas e estabelecendo padrões de funcionamento neuronal que irão influenciar toda a vida da criança. É nesta fase que ocorrem janelas de oportunidades únicas para a aquisição de todas as competências. A estimulação precoce favorece o aproveitamento destas janelas de oportunidades ao proporcionar um ambiente enriquecido e estimulante através de brincadeiras, interações sociais, atividades sensoriais e desafios adequados. Desta forma, está-se a fornecer estímulos necessários para que o cérebro se desenvolva de forma saudável e otimizada. Crianças que recebem a estimulação precoce adequada, por norma, apresentam um melhor desenvolvimento motor, adquirindo competências como rolar, sentar, gatinhar e andar de forma mais rápida e eficiente. Além disso, promove o desenvolvimento cognitivo, favorece a aquisição da linguagem, a capacidade de atenção, a resolução de problemas e o pensamento criativo. A estimulação precoce também é importante para o desenvolvimento social e emocional. Ao oferecer um ambiente afetivamente seguro com interações positivas e estímulos adequados, consegue-se promover determinadas competências sociais, como a empatia, o sentido de cooperação e o autocontrole emocional, que são fundamentais para o bem-estar emocional e o desenvolvimento de relações saudáveis ao longo da vida. A estimulação precoce não se resume apenas aos pais e cuidadores. Profissionais de saúde, educadores e terapeutas desempenham um papel fundamental na identificação e no apoio ao desenvolvimento. Através de avaliações regulares e intervenções especializadas, é possível identificar precocemente possíveis dificuldades e implementar estratégias de estimulação. A estimulação precoce é uma abordagem baseada em evidências científicas que tem como objetivo potencializar o desenvolvimento. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para estimular as diferentes áreas do desenvolvimento. Vamos explorar algumas delas. A estimulação auditiva envolve a exposição da criança a diferentes sons e estímulos sonoros que pode ser feito através de músicas, sons da natureza, brinquedos sonoros e interações verbais. A audição é essencial para o desenvolvimento da linguagem e interação social, por isso deve-se proporcionar um ambiente rico em estímulos sonoros. A estimulação visual tem como premissa fornecer à criança uma variedade de estímulos visuais. Pode ser feito através de brinquedos coloridos,
imagens, jogos visuais e atividades que estimulem a observação e o acompanhamento visual. A visão é importante para a coordenação motora, a percepção espacial e o reconhecimento de objetos. A estimulação motora promove o desenvolvimento dos movimentos corporais e pode ser feita através de brincadeiras que envolvem movimentos como rolar, gatinhar, sentar e andar. Também podem ser utilizados brinquedos e equipamentos que estimulem a coordenação motora grossa, como bolas, túneis para rastejar e pistas de obstáculos. Este tipo de estimulação ajuda a fortalecer os músculos, desenvolver a coordenação e a consciência corporal. A estimulação manual envolve atividades que promovem o desenvolvimento das habilidades motoras finas das mãos e dos dedos. Pode incluir atividades tais como pegar em objetos, encaixar peças, empilhar blocos, pintar, desenhar e manipular brinquedos que estimulem a destreza manual. Essas atividades ajudam no desenvolvimento da coordenação olho-mão, na habilidade de agarrar e manipular objetos, além de estimular a criatividade e a expressão artística. A estimulação cognitivo-social envolve atividades que estimulam o desenvolvimento do pensamento, da resolução de problemas e das habilidades sociais. Pode ser feito através de jogos de memória, puzzles, brincar ao faz de conta, jogos de imitação e interações sociais com outras crianças e adultos. Estas atividades contribuem para o desenvolvimento das funções executivas, da criatividade, da resolução de conflitos e da interação social adequada. A estimulação da comunicação é essencial para o desenvolvimento da comunicação não verbal e da expressão verbal. Pode ser feito através de conversas, leitura de livros, cantigas, jogos de palavras e brincadeiras que envolvam a comunicação oral. Estimular a linguagem desde cedo é importante para a aquisição de vocabulário, a compreensão de conceitos e a expressão adequada de pensamentos e sentimentos. A estimulação orofacial promove o desenvolvimento dos músculos da face e da boca importantes para a alimentação, a fala e a respiração. É realizada através de atividades que envolvam exercícios de sucção, mastigação, movimentos faciais e brincadeiras com a língua e os lábios, que contribui para o desenvolvimento da coordenação dos músculos faciais e para a aquisição de habilidades alimentares e linguísticas. É fundamental compreender que o desenvolvimento infantil é um processo contínuo e não segue um padrão linear. Cada criança tem o seu próprio ritmo, com avanços e desafios que são específicos para ela. O respeito das diferenças individuais é fundamental para garantir um desenvolvimento saudável. No entanto, é importante estar atento para eventuais sinais de alerta que podem indicar um atraso de desenvolvimento. Para isso, algumas abordagens e estratégias podem ser adotadas. Deve-se observar e acompanhar de perto o desenvolvimento de cada criança, identificando as habilidades e necessidades específicas. Desta forma, consegue-se adequar as atividades e intervenções de acordo com o ritmo individual. Cada criança responde de forma diferente aos estímulos e atividades propostas, por isso deve-se adaptar as intervenções de acordo com as características individuais, considerando as habilidades, interesses e níveis de desenvolvimento. Uma equipa multidisciplinar de profissionais, como pediatras, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e terapeutas da fala, é fundamental para uma compreensão abrangente do desenvolvimento infantil. Este tipo de abordagem permite uma avaliação global e a implementação de estratégias que atendem às necessidades individuais. Deve-se proporcionar um ambiente rico em estímulos e oportunidades de aprendizagem para o desenvolvimento saudável da criança. Oportunidades de brincadeiras, interações sociais, exploração sensorial e desafios apropriados estimulam o desenvolvimento. Respeitar o ritmo de cada criança requer paciência e compreensão. É importante oferecer um ambiente com um bom apoio emocional de forma a encorajar a criança a se sentir segura para explorar, experimentar e aprender de acordo com o seu próprio tempo. Agora vamos abordar o desenvolvimento motor grosso e fino, quais as suas etapas e a sua relação com as habilidades cognitivas. O desenvolvimento motor grosso refere-se às habilidades físicas que envolvem o uso dos grandes grupos musculares e o controle do movimento corporal. Estas competências incluem marcos de desenvolvimento importantes como sentar, gatinhar, andar e correr. O desenvolvimento motor grosso passa por diversas etapas, cada uma com as suas características específicas e importância para a progressão da criança. Nos primeiros meses de vida, o bebê desenvolve controle da cabeça e pescoço.
Inicialmente o pescoço ainda é frágil, mas gradualmente o bebê adquire a capacidade de sustentar a cabeça, rolar e olhar à sua volta. Por volta dos 4 a 6 meses, o bebê começa a desenvolver a capacidade de rolar de um lado para o outro e virar-se da posição de bruços para a posição de costas. Esses movimentos são essenciais para fortalecer os músculos do tronco e preparar o corpo para as próximas etapas de desenvolvimento motor. Entre os 6 e 9 meses, o bebê começa a adquirir a capacidade de se sentar com apoio e posteriormente sem apoio. Isso requer um maior equilíbrio e fortalecimento dos músculos abdominais e da coluna vertebral. Sentar-se é um marco importante porque permite ao bebê uma melhor visualização do ambiente e maior interação com o mundo. Geralmente, por volta dos 8 a 10 meses, o bebê começa a explorar o movimento de gatinhar. Nesta fase, utiliza os braços e as pernas para se deslocar, fortalecendo os músculos dos membros superiores e inferiores, desenvolvendo a coordenação bilateral e a capacidade de rastrear objetos com os olhos. Por volta dos 9 a 12 meses, muitos bebés começam a experimentar ficar na posição de pé com apoio e em dar os primeiros passos segurando-se em objetos ou com o apoio das mãos de um adulto. Esta etapa envolve o fortalecimento dos músculos dos membros inferiores, o equilíbrio e a coordenação para manter-se em pé e iniciar a marcha. A partir dos 12 meses, a criança aprimora as habilidades de andar e correr de forma independente. Esta etapa envolve um maior controle de equilíbrio, coordenação dos movimentos e aperfeiçoamento da marcha. Conforme a criança ganha confiança e prática, passa a adquirir maior velocidade e habilidade para correr e explorar o ambiente. O desenvolvimento motor grosso ocorre numa sequência geralmente previsível, mas o ritmo individual de cada criança poderá variar. Alguns bebés podem atingir os marcos de desenvolvimento motor mais cedo, enquanto outros podem demorar um pouco mais. É fundamental proporcionar um ambiente seguro, encorajador e estimulante para que a criança possa explorar e desenvolver as habilidades motoras, respeitando sempre o seu próprio ritmo. Agora, em relação ao desenvolvimento motor fino, este refere-se às habilidades que envolvem a coordenação e controle preciso dos músculos das mãos e dedos, permitindo a manipulação e realização de tarefas mais detalhadas. Essas habilidades são fundamentais para atividades como segurar e manipular objetos, escrever, desenhar e realizar tarefas diárias, e passa por uma progressão sequencial à medida que a criança adquire maior controle e precisão nos movimentos das mãos. Nos primeiros meses de vida, os recém-nascidos exibem reflexos de apreensão involuntária no qual agarram nos objetos quando estimulados a nível das palmas das mãos. Esses reflexos iniciais são importantes para aprimorar a coordenação motora e aperfeiçoar as habilidades de agarrar os objetos. Por volta dos 3 a 4 meses, a criança começa a desenvolver a capacidade de agarrar em objetos voluntariamente, utilizando a palma da mão para segurar. A apreensão palmar inicial é mais grossa e envolve o uso de toda a extensão da mão para segurar nos objetos. Por volta dos 9 meses, a criança começa a desenvolver a pega em forma de pinça, onde utiliza o polegar e o dedo indicador para segurar em objetos. Esta habilidade é um marco importante de desenvolvimento motor fino que permite maior precisão e controle nos movimentos. Aos 12 meses, a pega em pinça refinada desenvolve-se ainda mais, permitindo a manipulação de objetos menores e a realização de tarefas mais detalhadas. A criança começa a usar os dedos de forma mais independente, permitindo maior destreza e controle manual. Por volta dos 2 anos, desenvolve habilidades de coordenação bilateral que envolvem a utilização simultânea das duas mãos para realizar tarefas mais complexas e inclui ações tais como abrir uma tampa de um frasco e encaixar peças, etc. Por volta dos 3 a 4 anos, a criança está preparada para adquirir habilidades mais avançadas como a escrita. Aprende a segurar um lápis ou caneta corretamente, a controlar a pressão e a realizar movimentos mais precisos para formar letras e números. A progressão do desenvolvimento motor fino varia de criança para criança e depende de fatores como prática, o ambiente estimulante e as oportunidades de manipulação e exploração. Existe uma relação estreita entre o desenvolvimento motor e as habilidades cognitivas, ou seja, as capacidades mentais relacionadas com o processamento de informações, pensamento, capacidade de aprendizagem e resolução de problemas. Desde o nascimento, o desenvolvimento motor e cognitivo ocorrem de forma interligada e influenciam-se mutuamente.
À medida que a criança desenvolve as competências motoras, há um impacto direto no desenvolvimento das habilidades cognitivas. Uma das principais razões que explica esta interação é a necessidade de coordenação e integração entre as diferentes regiões do cérebro. Durante o movimento ocorre a ativação de redes neuronais que interligam áreas motoras e cognitivas do cérebro, que por sua vez promove a plasticidade cerebral, que é fundamental para o desenvolvimento da componente cognitiva. Além disso, o desenvolvimento motor proporciona oportunidades para a exploração do ambiente e interação com objetos e pessoas. Estas experiências sensoriais e motoras são importantes para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, como a percepção visual, a memória, a atenção e a resolução de problemas. Por exemplo, com o gatinhar, a criança consegue explorar muito mais o ambiente, que por sua vez estimula a curiosidade, observação e capacidade de planeamento. Crianças com um bom desenvolvimento motor estão mais propensas a desenvolver habilidades cognitivas avançadas, como habilidades espaciais, raciocínio lógico, linguagem, habilidades sociais e emocionais. Por outro lado, atrasos no desenvolvimento motor podem afetar negativamente as habilidades cognitivas, dificultando a capacidade de aprendizagem e o desempenho académico. O desenvolvimento das habilidades sensoriais e perceptivas são essenciais para o processo de aprendizagem e compreensão do mundo e envolvem a capacidade de processar informações sensoriais como visão, audição, tato, olfato e paladar e interpretá-las de forma significativa. Desde o nascimento, o sistema sensorial está constantemente em desenvolvimento. Ao longo dos primeiros anos de vida, as redes neuronais se formam e fortalecem, permitindo aperfeiçoar as habilidades sensoriais e perceptivas. Cada sistema sensorial segue o seu próprio padrão de desenvolvimento, mas todos estão interligados e influenciam-se mutuamente. O sistema visual é importante para a percepção do ambiente. Desde o nascimento, o bebê começa a desenvolver a capacidade de focar, acompanhar objetos em movimento, distinguir cores, formas e profundidade. Conforme a criança cresce, aperfeiçoa as habilidades visuais, permitindo reconhecer letras, números, formas complexas e interpretar informações visuais detalhadas. O sistema auditivo permite à criança processar e interpretar sons. Desde os primeiros meses de vida, o bebê é capaz de reconhecer vozes, distinguir diferentes sons e direcionar a atenção para fontes sonoras específicas. Com o tempo, a criança desenvolve habilidades auditivas mais refinadas, como a percepção de ritmo, melodia, direção do som e a capacidade de discriminar diferentes sons da fala. O sistema tátil envolve o sentido do tato e a percepção de sensações táteis, como texturas, temperatura e pressão. Desde o nascimento, o bebê explora o mundo através do toque, desenvolvendo a capacidade de reconhecer diferentes superfícies, objetos e experiências táteis. Conforme a criança cresce, as habilidades táteis vão sendo aperfeiçoadas, permitindo uma maior discriminação e precisão no reconhecimento tátil. O sistema olfativo e gustativo são responsáveis pela percepção de cheiros e sabores. Desde o nascimento, o bebê é capaz de reconhecer e responder a odores e sabores distintos, e à medida que a criança cresce, desenvolve uma maior sensibilidade e capacidade de discriminação de odores e sabores que influencia as suas preferências alimentares e experiências sensoriais. O desenvolvimento das habilidades sensoriais e perceptivas variam de criança para criança e depende de fatores como a estimulação adequada, experiências sensoriais variadas e a interação com o ambiente. A estimulação sensorial adequada e diversificada é essencial para o desenvolvimento das habilidades sensoriais e perceptivas. O uso de brinquedos sensoriais, jogos que envolvem diferentes sentidos, atividades de exploração tátil, auditiva e visual, bem como a exposição a uma grande variedade de estímulos sensoriais, pode ajudar a promover um desenvolvimento saudável. Agora vamos abordar a importância do desenvolvimento social e emocional no desenvolvimento neuropsicomotor. O desenvolvimento social e emocional refere-se à capacidade da criança em interagir com os outros, compreender e regular as próprias emoções, desenvolver empatia, estabelecer relacionamentos saudáveis e enfrentar desafios emocionais. Por isso, vamos explorar este tópico detalhadamente. A capacidade de reconhecer, compreender e regular as emoções é fundamental.
Crianças que possuem habilidades de autorregulação emocional são mais capazes de enfrentar desafios, lidar com stress e manter o foco durante a realização de tarefas motoras. A regulação emocional adequada promove uma maior capacidade de concentração, coordenação e eficiência no desempenho motor. O desenvolvimento social e emocional também é importante para a autoconfiança e motivação da criança para se envolver em atividades motoras. Uma criança que se sente emocionalmente segura e confiante é mais propensa a experimentar e se desafiar durante a realização das atividades motoras, o que contribui para um desenvolvimento mais avançado. A interação social é essencial porque, ao interagir com outras pessoas, as crianças aprendem a partilhar, cooperar, negociar e resolver problemas, o que contribui para o desenvolvimento de habilidades motoras mais refinadas. Através da brincadeira em grupo e atividades sociais, as crianças também desenvolvem habilidades de comunicação não verbal, como gestos e expressões faciais, que são essenciais para a coordenação motora fina. O desenvolvimento social e emocional fornece às crianças ferramentas importantes para lidar com desafios e adversidades. A capacidade de enfrentar obstáculos, persistir perante dificuldades e recuperar de falhas é importante para a progressão motora. A resiliência emocional promove a perseverança e a capacidade de superar desafios motores. O desenvolvimento social e emocional não ocorre isoladamente, é influenciado por fatores ambientais como relações familiares, suporte emocional e a qualidade das interações sociais. Portanto, deve-se criar um ambiente seguro, estimulante e afetivamente rico para promover o desenvolvimento social e emocional. Agora será importante analisar quais são os principais fatores de risco que podem afetar o desenvolvimento neuropsicomotor. Certas condições genéticas, como por exemplo síndromes genéticas, como o síndrome de Down, a paralisia cerebral e o transtorno do espectro do autismo, podem afetar o desenvolvimento motor, cognitivo, social e emocional da criança. Essas condições são caracterizadas por alterações nas estruturas cerebrais e no funcionamento neurológico que pode resultar em atrasos ou dificuldades no desenvolvimento. Complicações durante a gestação e o parto, por exemplo, o uso de substâncias nocivas durante a gravidez, como álcool e drogas ilícitas, pode levar a danos no sistema nervoso central do feto. Além disso, partos prematuros, anóxia cerebral durante o parto e outras complicações podem afetar o desenvolvimento neurológico da criança. O ambiente em que a criança cresce e se desenvolve, ou seja, a exposição a condições ambientais desfavoráveis, como violência doméstica, negligência, pobreza, falta de estimulação adequada e nutrição inadequada, podem afetar o funcionamento cerebral, o desenvolvimento cognitivo e a aquisição de habilidades motoras. Problemas de visão ou audição. A percepção visual e auditiva desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das habilidades motoras, no processamento de informações e na interação com o ambiente. Quando uma criança apresenta distúrbios sensoriais não detectados ou não tratados precocemente, pode afetar o seu desenvolvimento global. A exposição a substâncias tóxicas no ambiente, como chumbo, mercúrio, pesticidas e poluentes atmosféricos. Este tipo de substâncias podem afetar o sistema nervoso central, interferindo no desenvolvimento normal do cérebro e nas habilidades motoras e cognitivas. Os fatores de risco mencionados não determinam necessariamente o destino de uma criança. O desenvolvimento neuropsicomotor é um processo dinâmico e influenciado por uma interação complexa entre fatores de risco e fatores de proteção. O apoio adequado, intervenções precoces e um ambiente estimulante e seguro podem minimizar os efeitos dos fatores de risco e promover um desenvolvimento saudável e equilibrado da criança. Portanto, é fundamental estar ciente dos fatores de risco que podem afetar o desenvolvimento e procurar estratégias de prevenção, identificação precoce e intervenção adequada. A identificação precoce de atrasos no desenvolvimento é de extrema importância para garantir que as crianças recebam o suporte necessário o mais cedo possível. O desenvolvimento infantil ocorre a um ritmo acelerado nos primeiros anos de vida e qualquer atraso ou dificuldade identificado precocemente pode ser abordado e tratado de forma mais eficaz. A identificação precoce envolve a identificação de sinais de alerta que indicam atrasos ou desvios no desenvolvimento neuropsicomotor. Estes sinais podem ser observados em várias áreas, como habilidades motoras, linguagem, cognição, socialização e componente emocional.
É certo que cada criança se desenvolve ao seu próprio ritmo, no entanto, a detecção precoce permite distinguir entre variações normais e atrasos que necessitam de uma intervenção especializada. Um dos principais benefícios da identificação precoce é a possibilidade de iniciar intervenções e terapias precocemente, o que pode ter um impacto significativo no desenvolvimento da criança, pois ajudam a promover uma progressão mais saudável e a minimizar os efeitos negativos dos atrasos no desenvolvimento. Além disso, a detecção precoce também permite que as famílias recebam o suporte necessário. Quando os pais e cuidadores têm conhecimento dos atrasos no desenvolvimento dos seus filhos, podem procurar por informações, orientação e apoio de profissionais de saúde. Isso proporciona uma melhor compreensão das necessidades da criança e ajuda a estabelecer um ambiente estimulante e adequado para o seu desenvolvimento. A detecção precoce não se limita apenas a atrasos evidentes, mas também abrange a identificação de riscos e fatores de vulnerabilidade que podem levar a futuros atrasos. Por exemplo, bebés prematuros, crianças com histórico familiar de atrasos de desenvolvimento ou crianças expostas a fatores de risco ambientais podem ser acompanhadas de perto para identificar possíveis atrasos. Agora vamos abordar um tópico de extrema importância que é a inclusão de crianças com necessidades especiais. A inclusão de crianças com necessidades especiais é um princípio fundamental que tem como premissa proporcionar igualdade de oportunidades, respeito e dignidade a todas as crianças, independentemente das suas diferenças. A inclusão não é apenas um ideal ético, mas também tem fundamentação científica sólida. A inclusão é essencial para o desenvolvimento social e emocional das crianças com necessidades especiais. Ao serem incluídas em ambientes educacionais e sociais regulares, as crianças têm a oportunidade de interagir com os seus pares, aprender habilidades sociais e emocionais, desenvolver amizades e construir relacionamentos significativos. Estas interações promovem o senso de integração, a autoestima e a confiança nas próprias habilidades, além de reduzirem o isolamento social e o estigma associado à diferença. Em relação à aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, ao serem expostas a um meio educacional inclusivo, estas crianças têm acesso a um currículo enriquecido, desafiador e adaptado às suas necessidades individuais. Estudos científicos demonstram que a inclusão numa sala de aula regular promove melhorias significativas ao nível do percurso académico, na linguagem, no raciocínio lógico, na resolução de problemas e no desenvolvimento intelectual das crianças. A inclusão também é fundamental na formação do autoconceito e autodeterminação das crianças. Ao participarem em atividades e tarefas num ambiente inclusivo, têm a oportunidade de experimentar o sucesso, desenvolver diversas competências e descobrir os seus próprios interesses e talentos. Ajuda a fortalecer a autoimagem de forma positiva, aumenta a autoconfiança e serve de motivação para alcançar os objetivos. A inclusão é importante para a sensibilização e aceitação por parte da sociedade em relação à diversidade e às necessidades especiais. Ao participarem de ambientes inclusivos, as crianças têm a oportunidade de aprender acerca da diversidade, desenvolver empatia, respeito e compreensão, contribuindo para a criação de uma sociedade mais inclusiva, na qual as diferenças são valorizadas e, acima de tudo, respeitadas. De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, todas as crianças têm o direito de desfrutar de uma educação inclusiva, igualdade de oportunidades e plena participação na sociedade. A inclusão é um meio essencial para garantir a realização desses direitos fundamentais. Por isso, nunca esquecer, a inclusão é a força que une as diferenças individuais com a capacidade de transformar o mundo num lugar onde todos têm um espaço para brilhar e ser feliz. Agora, fazendo um breve resumo para terminar, o desenvolvimento neuropsicomotor é um processo complexo e multifacetado que envolve a interação entre fatores genéticos, ambientais e experiências individuais. Existem diversas áreas que intervêm no desenvolvimento, incluindo a importância da estimulação adequada, a influência dos fatores ambientais e a relevância do apoio oferecido pelos pais e cuidadores. Cada criança é única e tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento. Algumas crianças atingem determinados marcos de desenvolvimento mais rapidamente, enquanto que outras podem necessitar de mais tempo.
Como tal, deve-se evitar comparações e respeitar as diferenças individuais. No entanto, se surgirem sinais de alerta, é estritamente necessário intervir o quanto antes, no qual a criança deverá ser acompanhada por uma equipa multidisciplinar de profissionais especializados. O desenvolvimento neuropsicomotor requer cuidado e apoio adequados. Com intervenções adequadas, estímulo adequado e apoio contínuo, pode-se ajudar as crianças a evoluir, proporcionando uma base sólida para o seu crescimento e sucesso em todas as áreas da vida.